Glória a Deus. Quero mais uma vez cumprimentar a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está feliz com Jesus essa noite? Estamos felizes, glória a Deus, que já sentimos a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo aqui neste lugar. Vamos já ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, ao qual o Senhor nessa noite ministrou em meu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra suas Bíblias, meus irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. Êxodo 33. Vamos ler a santa palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Êxodo 33, lemos do versículo 1, glória a Deus, até o 11. Diz assim, ó. Disse mais, o tema que é: Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e a lançarei fora os cananeus, os amorreus, os hezeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, planteou-se, e ninguém pôs sobre os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, e desviava longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda o adorava. No versículo 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo,
Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, da Tua presença. Foi lida, meu Deus, a Tua palavra. Ó Deus, Espírito Santo, fala conosco, Pai, nessa noite, ó Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode se assentar, Igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, glória a Deus, trouxe hoje esta palavra. Aqui no livro de Êxodo capítulo 33, que vai falar acerca de Moisés. Moisés, os irmãos se conhecem a história de Moisés, se gosta de ler a Bíblia, e sabe que Moisés foi um homem zeloso, um homem que buscou a presença do Senhor, e Deus se agradou da vida de Moisés. E hoje o Senhor me trouxe aqui esta mensagem, a qual nós vamos falar um pouco acerca da vida deste homem. E o tema da mensagem é a necessidade da presença de Deus em nós. Quem que precisa da presença do Senhor na sua vida? Eu e você, meus irmãos, nós precisamos todos os dias, todo momento, quando estamos acordados, quando estamos dormindo, todo momento da nossa vida, nós precisamos sim da presença sobrenatural de Deus na nossa vida. Alguém disse que alguém que vive sem a presença de Deus é melhor não viver. Porque, irmão, aqueles que vivem sem a presença do Senhor, eles são como se diz aquela música lá do Jair Pires, né? Como uma folha seca caída ao chão, aonde o vento bate e leva aquela pessoa para qualquer lugar. Por quê, irmãos? Porque a pessoa sem a presença de Deus, ela não consegue buscar a direção, mas aquele que tem a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo na sua vida, esse sim é direcionado pela presença poderosa do Deus Altíssimo. E o Senhor me trouxe aqui essa palavra. Quero falar um pouco acerca de Moisés. Moisés foi um homem, um líder, um grande líder que Deus confiou uma tarefa de conduzir um povo, conduzir este povo à terra prometida. Moisés foi um homem que, ele assim como eu e você, passou por momentos de lutas, momentos de aflições, né? Eu vejo, quando eu leio a história de Moisés, eu vejo, irmãos, o sofrimento de algumas pessoas. Eu vejo o nosso sofrimento sobre a vida deste homem que enfrentou. E a Bíblia diz que este homem, quando era apenas uma criança, ele foi ali jogado, colocado em um rio, aonde ali ele ia descer sobre um cesto naquele rio. Mas, meus irmãos, o que aconteceu, que estando ali algumas mulheres ali se banhando naquele rio, e estava ali a princesa egípcia, a filha de Faraó, aonde ali ela encontrou este menino ali andando sobre aquele rio. E o que ela fez então? Ela disse: o que será que está andando ali naquele rio? Parece um pedaço de madeira, o que será que é? E quando ela se aproximou ali, era o pequeno Moisés que estava sobre aquele rio. Ontem o pastor Alex exaltou, melhor dizendo, as mulheres aqui. Eu começo essa mensagem exaltando, glória a Deus, o bem que essa mulher fez sobre a vida de Moisés. Porque imagina, irmão, se ela não tivesse encontrado o pequeno Moisés sobre aquele rio, o que será que iria acontecer lá na frente? Aquela criança iria se afogar e não ia acontecer aquilo que tinha que acontecer sobre a vida do servo de Deus. E Moisés, a Bíblia diz, irmãos, que ele foi um homem escolhido, um grande líder, escolhido por Deus para guiar um povo. E quando Deus chamou a Moisés, meus irmãos,
Ele chamou a Moisés, e Moisés, ele não foi ali com sabedoria, com grande sabedoria, falando, eu sei fazer, eu vou fazer, Senhor, o Senhor está me chamando, pode deixar que eu vou fazer da forma que o Senhor quer. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, ele se colocou, meus irmãos, ali, a ponto de alguém que não sabia fazer nada, a ponto de alguém que não sabia ao menos conversar, mas o Senhor disse, eu estou te chamando, eu vou te capacitar, se eu estou te chamando, é você que eu estou chamando. Veja que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você é um chamado de Deus, por isso você está aqui nessa noite adorando ao Senhor. Por isso você está aqui nessa noite adorando, glória a Deus, dando glórias ao nome do Senhor, que é digno de toda adoração. E como eu disse, irmãos, Moisés teve uma vida atribulada, teve uma vida de lutas, aonde se não fosse o livramento de Deus, se não fosse ele ter encontrado naquele rio, não ia acontecer a história que aconteceu. Moisés foi um homem que ele guiou um povo, mas este povo, a Bíblia diz, meus irmãos, que este povo não era um povo assim que não dava trabalho. A Bíblia diz, se você ler a história lá do povo de Israel, aquele povo que estava sendo guiado, aquele povo, eles davam trabalho. Era um povo que, mesmo contemplando as bênçãos do Deus Altíssimo, mesmo se enchendo das promessas do Deus Altíssimo, eles não criam. Na mesma hora que eles estavam crendo, eles se rebeldeavam, eles desobedeciam a palavra de Deus, e mesmo assim o Senhor estava com eles. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus, agora aqui eu me enquadro, não sei você, eu me enquadro aqui na vida deste povo, lá naquele tempo, aquele povo que eles não queriam nada com Deus, aquele povo que ao mesmo tempo eles estavam ali dizendo que estavam firmes com Deus, em algum momento eles vacilavam, mas mesmo assim as mãos do Senhor estavam com eles. Glória a Deus, eu falo para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, que as boas mãos de Deus estão sobre a sua vida. Você pode glorificar ao Senhor. As boas mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Não importa se você pecou, você errou, mas você pediu a misericórdia e Deus está te alcançando aqui nessa noite. Deus nos alcança, irmão. Aleluia, Ele olha a nossa falta de fé, Ele olha, glória a Deus, Ele olha a nossa falta de fé, Ele olha a nossa incapacidade, muitas vezes, de nós querer fazer o certo e não conseguir fazer, mas mesmo assim, as boas mãos de Deus continuam estendidas sobre nós. Aleluia, agora se nós formos lembrar, eu e você, dos grandes livramentos que o Senhor nos deu, das grandes maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Todos os dias aqui nós contemplamos as pessoas falando daquilo que o Senhor fez na sua vida, daquilo que o Senhor fez, das curas que Deus derramou na sua vida. Isso, meu irmão, minha irmã, é motivo de nós glorificarmos e adorarmos o nosso Deus que é todo-poderoso. Isso é motivo, meus irmãos, de nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Mas muitas vezes não é assim que nós fazemos. Em primeiro lugar, eu aprendo aqui, eu quero destacar sobre a vida de intimidade com Deus. Você sabe, aleluia, se você ler a palavra, você vê a história de Moisés. Moisés foi um homem que ele tinha intimidade com Deus, mesmo achando que não era capaz de guiar um povo, achando que ele não sabia ao menos conversar, mas mesmo assim, meu irmão, minha irmã, ele foi um homem que ele tinha intimidade com Deus. Irmão, isso aqui é algo que Deus fala comigo e com você aqui nessa noite.
Aleluia, tenha intimidade com Deus Todo-Poderoso. Tenha intimidade com Deus a hora que você levanta. Tenha intimidade com Deus a hora que você vai para o seu trabalho. Tenha intimidade com Deus na hora que você vai deitar, que você vai dormir. Busque a presença do Deus Altíssimo, porque o anjo do Senhor está com as mãos estendidas sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus guiava aquele povo, mas não era um povo santinho. Era um povo assim como eu e você, que errava. Muitas vezes caíam, se levantavam, caíam, se levantavam. E Deus, as boas mãos do Senhor estavam sobre ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor enviava ali uma coluna de nuvens, aleluia, sobre aquele povo, para manifestar a presença sobrenatural de Deus. Aleluia, meus irmãos. O Senhor, muitas vezes, irmão, que nós estamos necessitando das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, nós olhamos para nós e dizemos, será que hoje eu posso buscar ao Senhor e sentir a presença de Deus como aquele povo sentia? Meu irmão, minha irmã, todos os dias da sua vida, você pode buscar ao Senhor e sentir a graça sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Muitas vezes, glória a Deus, nós falamos, Senhor, eu quero aqui orar e começar a falar em mistério, eu quero rodopiar, eu quero fazer tudo aqui na frente, meu irmão, mas Deus sabe como que Ele vai te usar, Ele sabe da forma que Ele vai te usar. Eu falo aqui com pessoas que você ao menos não sabia o que você iria fazer na sua jornada, dentro da igreja, dentro do ministério. Glória a Deus, quando você veio para Jesus, e hoje você pode ver o quanto Deus tem te exaltado. Hoje você pode ver o quanto Deus tem te abençoado. Você olha para trás e vê a sua família da forma que era, e hoje você pode ver a forma que Deus te abençoou. Você olha para a sua saúde e vê, eu era totalmente sem saúde, e hoje eu estou aqui firme e forte na presença de Deus, e você pode olhar para trás e ver a forma que o Senhor está conduzindo a sua vida. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo ali para estar com aquele povo. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Muitas vezes eu e você, meu irmão, minha irmã, a nossa vida de intimidade com Deus, nós achamos que nós estamos buscando pouco, nós achamos que nós não se prostramos na presença de Deus da forma que o Senhor quer, e nós ficamos ali entristecidos e achamos que o Senhor não está conduzindo a nossa vida, mas o Senhor está falando aqui nessa noite, continue firme na presença de Deus, porque Ele está conduzindo a sua vida. Aleluia. Muitas vezes nos preocupamos, irmãos, com situações que estão acontecendo na nossa vida, mas o Senhor está falando comigo e com você aqui nessa noite. Coloca tudo nas mãos de Deus, coloca tudo na presença de Deus, desse Deus vivo que nós servimos, desse Deus vivo que nós adoramos, e você vai ver grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor fez na vida daquele povo. E como eu falei, não era um povo santo. Era um povo que, da mesma forma que eles estavam ali andando firme e reto com Deus, eles caíam, eles desobedeciam. E a Bíblia diz aqui, irmãos, no versículo 5, eu quero ler com você. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, e por um momento subi no meio de ti, consumirei. Porém agora, tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que lhe hei de fazer. Veja que a Bíblia diz aqui que aquele povo era um povo de dura serviço. Era um povo obstinado
de duro coração. Mas o Senhor, o que é que Ele fez? Ele enviou o seu anjo mesmo assim, para guiar aquele povo. Porque Deus, meus irmãos, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar a sua igreja. Deus tem prazer em abençoar a sua família. Quando nós caímos, quando nós pecamos, nós se levantamos na presença de Deus, porque nós sabemos o Deus poderoso que nós servimos. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Ele é o Deus que nos enxerga em todos os lugares aonde nós estamos. Ele é o Deus que sente as nossas necessidades. Ele é o Deus que sente as nossas dificuldades. Ele é o Deus que conhece a sua vida. Ele é o Deus que te chama pelo nome. Ele é o Deus que conhece o seu nome. E Ele está aqui nessa noite. Você pode adorar e glorificar o nome do Deus Altíssimo. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés foi um homem poderosamente usado por Deus. E ele falava com Deus face a face. É um homem que tinha intimidade com Deus, intimidade na oração, intimidade com Deus. E os lugares aonde ele estava, as pessoas viam que ali tinha um homem de Deus, que ali estava passando um homem de Deus, que ali estava passando um homem chamado por Deus. E eu acredito, eu quero crer que é dessa forma que Deus está te vendo aqui nessa noite. Porque, meus irmãos, há momentos, irmãos, em nossas vidas que parece que nós pensamos que Deus não está nos vendo. E nós queremos então pecar, nós queremos errar, nós queremos sair, do caminho. Nós pensamos assim: eu vou fazer isso porque Deus não está vendo, eu vou errar, eu vou pecar aqui um pouquinho, depois eu peço a misericórdia de Deus, o Senhor alcança com a sua misericórdia. Mas o Senhor está falando comigo e com você aqui nessa noite. Ele usou de misericórdia para aquele povo, Ele usa de misericórdia comigo e com você aqui nessa noite. Mas nós temos que confiar sim na misericórdia de Deus. Nós temos que ser obediente ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor está falando comigo e com você aqui nessa noite, para nós vivermos em obediência à palavra de Deus, obediência na igreja, obediência na rua, obediência no trabalho, obediência onde nós estamos. O Senhor, Ele está falando comigo e com você, porque Ele me chamou, Ele te chamou para ser um servo, uma serva, um adorador do Deus Altíssimo. E Ele nos chamou também para fazermos a diferença aqui nessa terra. Porque, irmãos, da forma que aquele povo estava caminhando para rumo à terra prometida, eu e você estamos aqui caminhando rumo à nossa salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, Ele conhecia Moisés. Antes de Ele chamar a Moisés, Ele já conhecia, e Ele te conhece. Antes de você ter um encontro com Ele, Ele já te conhecia. E o Senhor está aqui nessa noite. Ele está perguntando para mim, para você: o que é que você necessita? O que é que você precisa? O que é que você busca? Porque eu quero conceder esta bênção a você aqui nessa noite. Ele é o Deus que vela por mim e por você, meu irmão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, glória a Deus, que o Senhor ali, glória a Deus, cobrando, o anjo do Senhor conduzindo aquele povo, e Deus cobrando aquele povo a ter uma vida de obediência com Deus. O Senhor falava fortemente com eles, para que eles fugissem dos seus pecados, abandonassem as suas vidas erradas, tudo aquilo que Deus não se agradava. E da mesma forma, Deus fala comigo e com você aqui nessa noite. Ele manda para que eu e você, meu irmão, para que nós abandonar o nosso pecado. Agora alguém pode pensar: mas eu já abandonei. O pastor está falando ali sobre abandonar o pecado.
eu já abandonei. Eu me lembro da pregação de ontem, do pastor ontem, pastor Alex, que ele falou lá da mulher, glória a Deus, que necessitava, né, que as pessoas queriam apedrejar, ou melhor dizendo, as pessoas queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Mas, né, irmãos, ela não foi apedrejada, porque ali não tinha ninguém, né, que não tivesse pecado. Todos ali eram pecadores. Eu e você, meus irmãos, nós sim somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós pecamos, irmão, nós sabemos que nós temos um Deus, que Ele tem poder para perdoar as nossas vidas erradas e os nossos pecados. Então, lá em Êxodo 32, a Bíblia diz, você pode ler lá depois, que aquele povo, o que eles fizeram quando eles estavam ali na presença de Deus, mas eles não viam o seu líder, eles não viam Moisés que estava ali com eles. Então a Bíblia diz que aquele povo, eles ficavam ali cansados de esperar a vinda do líder que estava orando, para trazer alguma mensagem, uma notícia para eles. E a Bíblia diz que aquele povo, então, eles começaram a entrar no pecado, a adorar a ídolos, a cair na idolatria. E a Bíblia diz que aquele povo, então, eles construíram ali, né, um bezerro de ouro para que eu adorasse, porque eles não tinham ali o seu líder, eles não achavam que o Senhor não estava com eles, pela demora do seu líder. Então eles queriam adorar o bezerro de ouro, idolatria. O Senhor fala comigo e com você aqui nessa noite, idolatria não presta, idolatria não é do agrado de Deus, idolatria não é da vontade de Deus, porque o que é da vontade do Senhor é adorar o Senhor, que é digno, que é adorado, que é exaltado sobre todo o mundo e sobre toda a terra. Aquele povo, então, irmãos, quando Moisés chegou, aquele povo estavam adorando este bezerro de ouro, mas o Senhor ali, então, se levantou. A Bíblia diz que mesmo assim Deus teve misericórdia, porque eles tinham um líder que orava por eles. Moisés então orou por eles, e Deus teve misericórdia daquele povo. Agora, idolatria, será que idolatria é somente adorar outro Deus? É somente adorar um Deus, um santo que está na parede? Será que idolatria é somente adorar outra coisa lá na sua casa? Quem sabe você adora aquilo lá, seja o seu dinheiro, seja a fama, seja alguma coisa que você não consegue de forma alguma abandonar. Tudo isso, meus irmãos, é idolatria. E o Senhor está falando comigo e com você aqui nessa noite, que nós temos que deixar de lado as nossas idolatrias e adorar o Senhor que é todo-poderoso. Nós temos que deixar de lado as nossas idolatrias, que pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser orgulho, pode ser orgulho, pode ser, às vezes alguém acha que sabe mais, alguém acha que é muita coisa. O Senhor está falando que nessa noite, para nós adorarmos a idolatria e se render nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se render na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, tomar cuidado com a idolatria, porque isso nos afasta da presença de Deus. Deus irou sim com aquele povo, que eles deixaram de adorar a Deus, e eles foram adorar a idolatria. Eu e você, quem sabe, nós temos alguma coisa que nós adoramos, alguma coisa que nós colocamos em primeiro lugar, alguma coisa que nós colocamos em primeiro de tudo, antes de nós colocarmos o nosso Deus. Deus está falando aqui nessa noite comigo e com você, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus, abandone os seus costumes, abandone as suas idolatrias, abandone
tudo aquilo que te faz fugir ou sair ou distanciar da presença de Deus, e coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Ah, pastor, mas é difícil, a vida é muita corrida, é difícil, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o Senhor está falando comigo e com você, que Ele está querendo que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Porque, irmãos, se você está deixando Deus em último, se você está adorando, buscando outra coisa, colocando em primeiro lugar, se preocupando mais com aquilo do que buscar a presença de Deus, então tem coisa errada. Porque Deus está falando comigo e com você que nessa noite, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mateus 16:33, o Senhor diz que nós temos que adorar o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, eu posso testemunhar de coisas que Deus fez na minha vida, quando eu passei a colocar o Senhor em primeiro lugar. As preocupações vinham, preocupações com família, preocupações com trabalho, preocupação com muitas coisas, mas, meus irmãos, preocupações com contas, preocupações com boleto, preocupações com saúde, com tudo. Mas quando eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu vi o Senhor operando na minha vida. E Deus está falando comigo, com você. Por isso, eu estou insistindo, coloque Deus em primeiro lugar. Deixe as preocupações de lado. Deixe as preocupações de lado. Deixe os costumes de lado. Deixe as suas idolatrias de lado. E coloque o Senhor em primeiro lugar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque, irmãos, quando nós aprendemos hoje de manhã aqui na escola bíblica, a viver pela fé. Não pelo aquilo que nós vemos, a viver pela fé. Quando nós temos fé em Deus, que Ele vai realizar os seus milagres, que Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida, que Ele vai nos libertar, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos dar uma vida de abundância, uma vida na presença dEle. Nós podemos crer que o Senhor tem poder para fazer. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Muitas vezes, irmão, nós esquecemos. Nós achamos que nós servimos um Deus que é pequenininho. Muitas vezes nós achamos que nós servimos um Deus que Ele não pode nos abençoar. E Deus pode sim nos abençoar. Porque, irmãos, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele pode tirar daquele que tem bastante e pode te entregar. Ele pode te abençoar, Ele pode te levantar. Quem sabe você está aqui nessa noite pensando: mas eu tenho buscado e nada tem acontecido na minha vida. Deus continua falando comigo e com você. Continua buscando e você vai ver que as bênçãos de Deus vai se derramar sobre a sua vida. Porque, irmão, o Deus que eu estou pregando, Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que tem operado sinais e maravilha. Ele é um Deus que Ele se agrada com a verdade. Ele é um Deus que é um Deus da verdade. Não é um Deus de mentira. Ele é um Deus que Ele não está morto. E é um Deus que Ele ressuscitou e está aqui nessa noite. Por isso nós podemos adorar e glorificar esse Deus que é todo poderoso. Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que vela por mim e por você, esse Deus que você tem orado, que você tem se colocado de joelho na presença dEle, esse Deus está aqui para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Por isso continue buscando a presença de Deus. Eu quero concluir aqui com dois versículos bíblicos. Eu quero concluir, glória a Deus,
Aleluia, eu deixei aqui marcadinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. 2 versículos bíblicos para concluir essa mensagem aqui dessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, que está lá no livro de Salmos. Tanto papel aqui que vai caindo tudo. Livro de Salmos, capítulo 1. Glória a Deus, já foi lido muitas e muitas vezes aqui. E diz assim, ó. Sobre nós andarmos na presença de Deus e não imitar aqueles que não querem nada com Deus. Porque, irmão, irmã, neste mundo que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas que aparentemente nós falamos, esse é de Deus. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Esta é uma pessoa cheia de Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós nos enganamos. Porque, meu irmão, minha irmã, o Senhor fala para mim, para você tomar cuidado. E diz a palavra de Deus, Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. Somente 2 versículos aqui dos Salmos 1. Meditar de dia e de noite, e se afastar daqueles que não querem nada com Deus. Quem sabe Deus está falando comigo, com você aqui nesta noite. Muitas vezes, irmãos, nós queremos, irmão, nos igualar ou imitar aqueles que não têm vida com Deus. Meu irmão, deixa disso, corre disso, porque Deus quer você diferente na presença dEle. E quem sabe é por isso que você não foi abençoado por Deus até agora. E o outro versículo é em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, que diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Meu irmão, glória a Deus. Eu não sei vocês, mas essa mensagem o Senhor falou comigo hoje aqui. Hoje, quando eu estava lá na minha casa, eu fiz essa mensagem. Está aqui, eu gosto de pregar dos pontos, eu gosto de pregar expositivo, e está aqui. Então, irmão, a palavra de Deus, o Senhor está falando comigo, com você aqui nesta noite, para nós permanecer firme e fiel na presença de Deus. Eu quero adorar o Senhor, juntamente com um grupo de louvor. Glória a Deus. Quero adorar o Senhor com um louvor aqui. Toda a igreja poderá ficar em pé. Glória a Deus. Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue falando na sua vida. Que no decorrer dessa semana, você se lembra dessa mensagem. Você se lembra dessa pregação, dessa mensagem que Deus falou com você. E Deus não quer nos ver, meus irmãos, de qualquer forma. Ele quer nos ver de cabeça erguida. Ele quer ver eu e você, meu irmão, como homens, mulheres de Deus, fazendo a diferença aqui nessa terra, e sendo diferente do ímpio, daquele que não quer nada com Deus, daquele que muitas vezes ele engana, acha que tem uma vida com Deus e não tem. Deus quer de mim e de você, para nós termos uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Este louvor, gosto muito deste louvor. O Senhor fala comigo, com você aqui nessa noite, para nós termos algo mais profundo com Deus. Deus continua falando aqui para mim e para você. Nós já, desde o começo deste culto, nós sentimos a presença do Senhor através do louvor. Veio a palavra de Deus aí, o Senhor falando conosco, através da história de Moisés. E agora o Senhor vai falar comigo, com você neste louvor. Eu quero que você adore comigo, louvando essa canção. Aleluia. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, é nosso lugar secreto.
E Ele quer de mim e de você um mais profundo com Ele, uma vida totalmente na presença dEle. Que quando o diabo chegar até você e querer te enganar, você vai dizer: eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um servo, eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Deus me chamou para me fazer diferença aqui nessa terra. Vamos adorar ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, adora o Senhor, Ele está aqui nessa noite. Ele quer falar no profundo da sua alma. Ele quer falar no profundo do seu coração aqui nessa noite. Para você ir mais fundo na presença deste Deus que é todo poderoso. Esse Deus que criou os céus e a terra. Este Deus quer ter intimidade contigo aqui nessa noite. Ele quer ter algo especial com você aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Continua adorando este Deus que é todo poderoso. Esse Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus que conhece a minha e a sua necessidade. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo tua presença. Canta, igreja. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz entoa em meus. Tudo que eu mais quero é te ver.
envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz em tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz entoa em meu. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, pois a tua glória quero ver. Senhor Deus, nós queremos, meu Pai, nós queremos ir mais fundo, nós queremos nos colocar, Senhor, na tua presença. Nós queremos, meu Pai, mergulhar na tua presença que é poderosa, porque só tu, meu Pai, só tu é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para curar. Só o Senhor tem poder para restaurar. Só o Senhor tem poder para nos conduzir na direção certa. Oh, meu Deus, mesmo, meu Pai, muitas vezes que achamos que estamos andando certo, meu Pai, meu Deus, nos livra, Senhor, das tempestades, nos livra, meu Deus, de cair nos buracos, nas armadilhas de Satanás, meu Pai. Oh, Deus poderoso, visita, meu Pai, a tua igreja, teu povo aqui agora. Estamos orando, meu Deus, na nossa vida, Pai, diante da tua presença. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia dos teus filhos, tuas filhas. Tem misericórdia da nossa família. Nos abençoa, meu Pai. Abençoa teu povo, a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, se colocar diante do Senhor. Aleluia, queremos sim, meu Pai, adorar o Senhor em espírito e verdade. Por isso oramos ao Senhor nessa noite. Abençoa teu povo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, igreja. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor com as palmas de vitória. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra maravilhosa que nos dá força, nos dá confiança que o Deus de Israel ainda cuida de nós, né?